Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política. E quando o assunto é política, Paulo Roberto está sempre por aqui. E aí, Paulo? Tudo em paz, Anchieta? Você tem medo de viajar de avião? Rapaz, eu não sou muito chegado, não. Não, né? Eu nunca gostei, não, para ser sincero. Está contando aqui umas histórias sobre avião, bastidores, né? Muito. Tem boas risadas aqui agora. Pois é, a gente ri, e rir é melhor do que chorar, né? Claro, claro. Você tem que, de vez por outra, dar uma gargalhada, que é para soltar as coisas assim. Mas ontem, quarta-feira, foi um dia de decisões. Sim. No Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados. Vamos ver logo a do Supremo, qual foi? Vamos ver. Aqui está. Supremo Tribunal Federal. A Corte decidiu que o Fundo de Garantia deve garantir correção pelo IPCA, ou seja, vai ser corrigido pela inflação, o que não vinha acontecendo. Sim. O trabalhador tem lá aquela reserva, mas não acompanhava a inflação, ou seja, ficava defasado. Sim. Não é? E na Câmara dos Deputados, não foi ainda em plenário, mas nas comissões, houve decisões importantes. A primeira delas sobre o aborto. Também a gente repercute para você. Aqui está a decisão da Câmara sobre aborto. Câmara aprova urgência para projeto que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio. Isso vai dar muita discussão, muito debate. E vai parar no Supremo de novo. Porque é o seguinte, a história de que o estuprador, por exemplo, ele pega uma pena máxima de 6 anos. E se a mulher fizer o aborto de acordo com essas condições aqui, ela pode pegar até 20 anos de cadeia. Estranho, né? Estranho. Tem que se ver alguma coisa. E a Câmara também decidiu, isso aí já é prego martido, que foi decisão da mesa, punições para os deputados briguentos, aqueles que vêm fazendo confusão lá nas comissões. Regras para suspensão cautelar do mandato de deputado federal. Segundo Arthur Lira, o presidente da Casa, quem fizer bagunça agora pode ser suspenso por até 6 meses do mandato. Eita. Confusão grande. Já disseram também que vão ao judiciário contra isso aí, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Claro. Porque senão vira bagunça, né? E a CCJ também decidiu a história das drogas. Você sabe que tem um julgamento no Supremo. O Supremo quer estabelecer uma quantidade para diferenciar o viciado, o usuário de droga, do traficante. Mas a Câmara ontem aprovou, pelo menos na CCJ, que qualquer quantidade, um cigarro de maconha, o sujeito já pode ser preso. E a repercussão é muito grande também, porque essa PEC, para criminalizar o porte de qualquer quantidade de droga, avançou na Câmara dos Deputados. O Senado já aprovou a matéria e isso agora deve ir para plenário na Câmara, que vai entrar em choque com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula chegou à Suíça, chegou nas primeiras horas de hoje, 6h20, 6h30 da manhã. Lula já estava dando entrevistas ao chegar lá em Genebra, na Suíça, onde participa do evento da Organização Internacional do Trabalho, que é um evento anual de repercussão mundial. Lula participa do Fórum de Coalizão para a Justiça Social da OIT. O presidente vai exercer a copresidência da iniciativa ao lado do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, que é o Gilbert Longo. Eita. E Lula ainda hoje tem toda uma agenda que ele vai cumprir, mas antes de embarcar na quarta-feira para essa viagem à Europa, Lula deu um depoimento que fez com que o dólar chegasse a R$ 5,40 ontem. É curtinho, olha só o que foi que o presidente falou. Caminhamos para ser a 8ª maior economia do mundo este ano. Até o final do mandato, podemos voltar a ser a 6ª economia mundial. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. O aumento da arrecadação e a queda na taxa de juros. Lula não falou em diminuir as despesas do governo. E isso fez com que o mercado entendesse que ele disse, não, vamos continuar gastando porque a nossa arrecadação está aumentando e o dólar passou dos 5,40. Hoje em dia, meu amigo, você tem que calcular o que você vai dizer, quem é a autoridade nesse meio, porque é um negócio, a repercussão é imediata. Né? Uma fala de Fernando Haddad, do presidente Lula, do presidente do Banco Central. Nossa, qualquer uma. Já viu como é que balança as bolsas de... Na hora. E ao chegar hoje à Suíça, Lula foi perguntado pelo jornalista sobre a história do ministro Juscelino Filho, que ontem foi indiciado pela Polícia Federal naquele rosário de crimes que a imprensa inteira divulgou. E Lula disse mais ou menos o que nós dissemos ontem aqui. Disse, olha, o indiciamento puro e simples não quer dizer que o homem é condenado. Agora,
O presidente também revelou que ainda hoje iria ligar para Juscelino bater um papo com ele por telefone. Né? Não sei se vai demissão por telefone. Lula já demitiu por telefone, você lembra, né? Cristóvão Buarque, que era ministro da Educação, foi demitido por telefone. Tá essa confusão aí. O Juscelino deu entrevista, disse que isso é uma injustiça, que ele não fez nada daquilo, mas todo mundo tem o direito de se defender, não é? Isso mesmo. E o arroz da discórdia, meu amigo, continua repercutindo, porque o cidadão de nome Nery Geller, aquele que foi exonerado lá do Ministério da Agricultura, ele procurou a imprensa para dizer que não escreveu carta de demissão, coisa nenhuma. Ele disse que foi demitido, foi exonerado e que ele está sendo bode expiatório e que ele foi orientado para comprar o arroz daquele jeito. Olha só que confusão. Tem aqui um trecho de uma entrevista dele. Secretário demitido disse que foi pressionado pelo governo para comprar arroz e que ele é um bode expiatório. O Nery Geller acusa o governo de pressão para organizar o leilão de arroz e se diz bode expiatório após anulação por suspeitas de irregularidades. Vamos ver aqui um trecho dessa entrevista dele, depois a gente mostra a agenda completa do presidente Lula para hoje. Nery Geller, vamos ver e ouvir. Ressaltar, Bruno, que o que você falou, a minha história de 20 anos no agronegócio, na liderança desde o início da ProSoja, depois como deputado federal em 2007, renegociação de endividamento, tem toda uma história dentro do agronegócio. Depois fui secretário de Política Agrícola, ministro, novamente secretário na gestão do Blairo Maggi e agora ocupei a pasta novamente. Fui o primeiro deputado federal ligado ao agronegócio a apoiar o presidente Lula e também o presidente Alckmin por convicção, porque acho que o país precisa deixar um pouco de lado o radicalismo e caminhar na vertente da pacificação. E nesse contexto já acompanhei desde a transição. E agora, em dezembro, dia 22, se não me engano, de dezembro, eu assumi a Secretaria de Política Agrícola e desempenhamos o trabalho que tem que ser desempenhado, reestruturar o crédito, trazer o setor um pouco para dentro, até pela minha posição como liderança classista, isso avançou bastante. Na questão específica do arroz, eu não pedi exoneração, não pedi demissão, porque achei que não deveria. Tem toda essa crise que começou a ser discutido ainda no início das enchentes no Rio Grande do Sul. A preocupação do governo é importante, sim, foi importante na época, mas nós sempre alertávamos o governo de que o estoque privado do Brasil tinha suficiente para atender a demanda nacional. Isso com dados claros da colheita no Rio Grande do Sul, mais de 78. Entendeu aí? Esse homem entende do riscado. O currículo dele é um currículo invejável nessa área, nesse campo do agro. Ele disse que o estoque de arroz que há no Rio Grande do Sul dá para suprir as necessidades nacionais e que não precisaria comprar arroz lá de fora. Que ele foi orientado a comprar daquele jeito. Olha. Na queijeira. Confusão. Na sorveteria. Meu amigo. O presidente Lula está na Suíça, 5 horas à nossa frente. Temos aqui os seus compromissos oficiais. Reunião bilateral com o diretor da OIT. Em seguida, sessão de encaminhamento do fórum inaugural. Depois, a cerimônia de lançamento do selo institucional dos 35 anos daquele livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Paulo Coelho mora lá na Suíça, vive lá. Sim. Depois tem um jantar em homenagem ao presidente Lula e dona Janja. Em seguida, Lula parte para a Puglia, na Itália, onde chega às 23 horas, horário local, 11 da noite, 6 horas, 18 horas de hoje. Ele já estará em solo italiano para participar da reunião do G7. Não, o Palácio do Planalto não divulgou quando é que Lula volta. Se volta no sábado, no domingo, se alonga um pouco mais a sua permanência por lá. Por aqui, na nossa terrinha, saiu ontem no final da manhã, já comecinho da tarde, na hora em que nós estávamos no ar aqui, no Em Dia, aquela decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba permitindo que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, remaneje até 30% do orçamento, conforme queria, né? Tribunal de Justiça libera a Prefeitura de Campinas para fazer suplementações sem autorização da Câmara. Ato contínuo, o líder das oposições, vereador Anderson Almeida, que ele disse aí, a oposição reage e vai convocar a coordenadora de gestão para explicar o colapso financeiro da gestão de Bruno Cunha Lima. Confusão continua. Tem uma cidadã, uma senhora chamada Messia Madalena, né, que diz que é quem organiza o orçamento e vão convocá-la. Tem mais repercussão desse fato na mídia hoje, porque os vereadores de oposição, apesar de aceitar, claro, não poderia ser diferente o resultado da Justiça, mas
Há quem ache que desdobramentos acontecerão, porque foi uma medida liminar, mas o prefeito, de posse dessa decisão judicial e com a sua publicação, vai fazer os devidos remanejamentos e já anunciou que até amanhã paga os salários dos servidores que até o dia de hoje não receberam o dinheiro do mês de maio. Não é assim? É isso. Saíram aquelas mudanças, os nomes dos substitutos dos secretários que foram exonerados pelo governador João Azevedo. Vamos replicar aqui para vocês. Vamos lá. Essa postagem foi do governador João ontem. Olha só, Ari Mateus Reis é o novo secretário de Estado. Miguel Ângelo Gomes assume a vaga de Rosália Lucas no Turismo e Desenvolvimento. O governador colocou mais 2 importantes reforços em pastas que fazem o nosso Estado referência de gestão. Continuamos com a repercussão. O Wilson Filho é confirmado como secretário de Educação, deputado estadual. Pois é. Wilson Santiago vinha sendo Filho. especulado, Vinha sendo né? especulado. Confirmado. Olha aqui, médico Ari Mateus Reis, é esse aqui, que assume o lugar do doutor Johnny Bezerra na Secretaria Estadual de Saúde. Tem mais. Secretário Executivo da Educação mira a área pedagógica e espera 15 dias para saber da realidade. Isso é Edilson Amorim, que foi reitor da UFCG. Professor Edilson Amorim. Tem mais? Olha aí, os dois. Deputado Wilson Filho e o ex-reitor da UFCG assumem Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Mudanças já eram esperadas. Havia já especulação, a gente vinha ouvindo falar desses nomes. Não no substituto de Dr. Johnny. Acho que a porque surpresa falava em foi aí. Sebastião, falavam em outros A nomes. própria doutora Renata, né, que Isso, estava lá. é verdade. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje? As repercussões ainda das confusões no nosso Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Um flagrante do instante em que o ministro das Comunicações, o Paulo, deixava o plenário da Comissão de Constituição e Justiça. E os deputados acharam que não era a hora do homem se levantar. O Paulo Pimenta acabou sendo chamado de fujão aos gritos, aos berros dos deputados que estavam na comissão. É a nossa boca maldita desta quinta-feira. Vamos ver. Antes de encerrar, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição. Mas independente da presença do ministro. Não. É a réplica desse bloco, ministro. É a réplica. Ele ia fugir. É a réplica. É a réplica do bloco. Ministro do PT, chega aqui, foge. Fujam. Todo dia tem uma amostra do nível da nossa... É a escolinha do professor Raimundo. Não tem outra comparação. A propósito, amigo telespectador, amiga telespectadora Anchieta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois dessa decisão tomada ontem de que a mesa da Câmara vai agir, ele orientou a Polícia Legislativa da Câmara no seguinte sentido. Ele disse, olha, contra agressor que porventura venha de fora para atacar qualquer deputado aqui, a Polícia Legislativa vai agir. Vai conter o agressor e vai botar para fora, vai prender. Se algum deputado quiser bater no outro agora aqui dentro da casa, quiser se agredir, a gente vai deixar se agarrar e brigar até morrer. E as decisões a gente toma de acordo com a mesa da Câmara. Diz que a polícia está proibida de apartar a briga de Zé Truvão, com Nicolas Ferreira, com Janones, para deixar morrer agora agarrado lá dentro da Câmara. Foi a nossa boca maldita de hoje, Anchieta. Tá bom, Paulo, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, né? Dia de Santo Antônio, né? Hoje é dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. Tem colegas que chamam-se Antônio, colegas de imprensa, que o povo nem sabe. Antônio Dagoberto Pontes. Aniversariante. Hoje. Antônio Germano Ramalho, aniversariando Isso hoje. mesmo. E a todos os Antônios, os nossos parabéns. Isso mesmo. Tá bom, Paulo. Muito abraço. obrigado. Até amanhã, né? Vamos a Brasília com outras notícias.